Bom, então aqui apenas um breve comentário a respeito da presença do nosso ministro da Justiça e da Segurança Pública, senhor Sérgio Moro, na Câmara dos Deputados ali para fazer a apresentação do pacote anticrime, né? E discutir a questão da COAF, né? Em seguida abriu para as perguntas, para os questionamentos, né? E foi ali então que, infelizmente, o nosso querido ministro da Justiça teve que se confrontar, claro, como ele mesmo diz, ele já é gato escaldado, ele já teve que lidar com criminosos de todo tipo, de todo quilate, de toda periculosidade, então aquilo ali é fichinha para ele. O problema é o seguinte, ele rebateu todos os órgãos, porque o pessoal sabe como é que é o pessoal da esquerda ali, que estavam deputados do PT, do PSOL, do PCB e outros, né, do mesmo gênero, estavam ali não para questioná-lo com objetividade, com inteligência, com maturidade, com responsabilidade, né, com um interesse real pela segurança das pessoas, independentemente se são de esquerda ou de direita, enfim. Eles estavam ali, parece-me, é bem provável que seja, todos os deputados ali de esquerda, seja de que partido for, certamente estavam mancomunados, né, para cada um tentar apontar alguma suposta falha ou tocar em algum determinado ponto do projeto, né, se é que o leram, no sentido de tentar desmoralizar totalmente o projeto. Né? É isso que eles estavam fazendo lá. Eles estavam lá para o quê? Para tentar caluniar ou tentar sabotar. Ou seja, já que o ministro da Justiça rebateu todos os argumentos com bastante elegância, eloquência, né, e firmeza, o que eu temo e que muitas pessoas que se sentem representadas ali pelo atual governo temem é que ele seja vencido pelo cansaço, porque essa gente é doente, a gente sabe, o pessoal de esquerda é doente, né? É só assistam à comissão ali, né, ao debate na comissão, né, na Câmara dos Deputados ali, você vê assim que os questionamentos daquele Marcelo Freixo, tinham outros deputados que eu não consigo me recordar o nome, mas tinha uma deputada ali querendo tocar na questão da população negra, outra querendo falar de fronteiras que foram supostamente fechadas ali por ordem do ministro Sérgio Moro. Né? Sobretudo me chamou a atenção o discursinho daquele deputado petista, aquele babaca daquele Rogério Correia, que já começou a sua exposição, seu questionamento, assim, provocando, querendo caluniar o juiz Sérgio Moro, né, o ministro Sérgio Moro, dizendo, aliás, o senhor é amigo do Écio Neves, né, quer dizer, ele já teve que ser cortado, já teve que ser censurado, né, e depois ainda insistiu que não foi chamada a atenção, né, desse babaca, desse Rogério Corrêa, né, e quando ele pôde retornar a fazer o questionamento, ele insistiu, né, em tentar atacar o juiz Sérgio Moro novamente, que ele não se está ali para fazer ataques, está ali para se fazer os devidos questionamentos em relação ao pacote anticrime. Então ele começou a fazer, assim, se dirigir ao Sérgio Moro, né, ao ministro Sérgio Moro, né, é, fazendo lembrar a todos que o seu cargo anterior era o de juiz, e ainda então ele solta essa frase de que todos os juízes tendem a sentir-se deuses, né? Alguém tem que chegar na cara desse babaca, desse Rogério Correia, esse deputadozinho de merda, petista de merda, né? Que, em primeiro lugar, quem faz parte do PT já está em más companhias. Segundo, o ícone do PT, né? Nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Com frequência se compara a Deus, né? Está lá reiterando, né, a sua suposta inocência, né? E comparando-se, né, a Deus. Quer dizer, o troço absurdo dos absurdos, né? É bem aquilo que o professor Olavo explica. Esse pessoal, assim, ele é um caso clínico, né? Ou é o velho esquema do Lenin, acuse-os do que você faz, ou é a questão da histeria. Então ele vê a culpa nos outros e não em si mesmo, né? Então aquele bando, né, aquela confraria de esquerdistas que estavam ali, ainda bem que havia toda uma bancada que realmente sabe representar
né? A população, independentemente de serem esquerda, direita, mas que estavam ali para ou para parabenizar ou para, né, ajudar o ministro da Justiça, Sérgio Moro, a explicitar melhor qual a meta do pacote. Tirando essas pessoas, todo aquele bando de petistas, né, bando de esquerdistas que estavam ali, eles estavam só para atacar, eles não estavam para argumentar. Porque todos os questionamentos, se vocês assistirem, vocês vão perceber que os questionamentos que eles estão fazendo são de coisas que ainda nem aconteceram. O próprio ministro já explicou que isso vai se dar ao longo do tempo. Assim que o pacote for sancionado e colocado em prática, vai se tocando, vai aos poucos, em todas as questões que sejam mais específicas. Mas no geral, ele está visando a cumprir o que não foi cumprido durante todo o governo PT, que é ou seja, fazer valer as leis tal como deve ser feito. Acho que não é segredo para ninguém, né, de que o crime aqui no Brasil, ele, vamos dizer assim, ele se intensificou muito durante o governo PT, né, Lula e Dilma, e sobretudo a coisa começou a piorar a partir do estatuto da aprovação do estatuto do desarmamento por esse idiota que é o nosso ex-presidente Luiz Inácio. Então, quer dizer, você tem uma pessoa que é bastante responsável, né, bastante madura, né, e que realmente abdicou de um bom cargo para, né, ter que enfrentar todo esse processo cansativo para tentar oferecer, né, à nação aí um projeto que vai cuidar daquilo que vem em primeiro lugar, que é a segurança das pessoas, o bem das pessoas, né, a vida é um bem sagrado. Isso vai tentar, né, fazer intensificar, né, o funcionamento das leis, né, a aplicação rigorosa das punições, né, defendendo a vida e, por conseguinte, outros estratos, né, defender o meio ambiente, os animais, a propriedade. Tudo isso acaba se desdobrando para mais setores, mas em primeiro lugar defender aí, cuidar do bem que é a vida humana. E aquele pessoal, todo aquele grupelho lá de deputados petidos, de deputados esquerdistas, estavam todos ali apenas para tentar caluniar, desmoralizar o projeto. Mas como perceberam que todos os seus argumentos foram rebatidos com elegância e com eloquência, o que eles querem tentar é vencer pelo cansaço. Então é um bando de gente doente, é um bando de gente filho da puta, é um bando de filhos da puta mesmo. É gente doente, eles estão preocupados em fazer valer o quê? As suas metas, as suas diretrizes. Né? Ou as diretrizes esquerdistas ou as diretrizes dos seus próprios partidos, que vão cuidar do quê? De maconheiro, de grupos, apenas de grupos de minorias, né? Cuidar né? de passar a mão na cabeça de bandido dentro de cadeia. É com isso que eles estão preocupados. Você tem que atender em primeiro lugar as pessoas que estão sofrendo com crime, que são pessoas que não estão cometendo crimes. São pessoas que estão levantando de madrugada, trabalhando que nem cachorro, pagando as suas contas, né, trazendo sustento para casa, né, formando famílias, né, e que estão muitas vezes sendo ameaçadas e muitas vezes sendo destruídas por causa do crime que se intensificou ao longo do último governo, né, o governo petista, e que me parece, né, acho que isso está claro para toda pessoa que tem um mínimo de bom senso, que, né, o pessoal da esquerda, né, os deputados e demais representantes dos partidos de esquerda aqui no Brasil, eles realmente não estão preocupados com segurança nacional, nem com o bem-estar das pessoas. Eles estão preocupados em querer defender supostas minorias, né, contra, né, a ditadura da burguesia. Aquele velho, eles estão sempre calcados, embora eles consigam flexibilizar o discurso deles, eles estão sempre baseados naquele velho discurso de luta de classes, né, que infelizmente foi formulada por Karl Marx há quase 200 anos atrás, né, resumindo a luta de classes entre burgueses e operários, ou entre opressores e oprimidos. É sempre assim.
aquela coisa retrógrada, aquela coisa ultrapassada, mas para eles é assim, é sempre a projeção de um fetiche, de uma, né, vamos dizer assim, de um argumento alucinado, de um argumento que não corresponde à realidade. Ou pelo menos não corresponde mais a uma realidade que pode ter ocorrido no tempo de Marx. E olha lá, nem é, já era uma mentira na época, porque qualquer pessoa que tenha um mínimo, tenha dois neurônios no cérebro funcionando, né, se lê pelo menos as duas primeiras páginas do Manifesto do Partido Comunista, vai perceber que ele já está falseando a história. Hum, Colocando a história da sociedade como uma história de luta de classes. Não é assim. Não é assim que se formou as coisas. Hum. É só ler Aristóteles. É só ler Platão. Os diálogos de Platão, a política de Aristóteles, você vai ver que não é assim que se forma a sociedade, porra. A sociedade não é feita de luta de classes, meu. Mas esse povo só faz agir dessa maneira. Eles só fazem discursar dessa maneira, esse povo esquerdista. Né? Aquilo é, de fato, é uma doutrina. Né? A doutrina marxista, né, que prega aquela infraestrutura que seria a base econômica, que para ele, né, na visão do Karl Marx, é o que sustenta tudo, e todo o resto é acessório. Né? Então, se tiver burguês dentro do governo, é opressor e tem que ser eliminado, tem que ser caluniado, tem que ser sabotado, tem que ser desmoralizado. É isso que tem que ser. Para ele, na visão deles é só isso. É um bando de gente doente, né? Estão seguindo, vamos dizer assim, a princípios que já foram formulados de maneira falsa já desde o início e que hoje estão mais do que defasados, mais que desencontrados da realidade. Né? Era mais ou menos isso. Então, o meu medo é que eles cansem, eles vençam, né, o juiz Sérgio Moro pelo cansaço. Era mais ou menos isso.